A questão do calvinismo e arminianismo, os pontos de discordância, e é claro que eu tenho meu posicionamento e eu vou colocar aqui para vocês o meu posicionamento, tá? Mas o que são calvinismo e arminianismo? De forma resumida, nós podemos dizer que o calvinismo e o arminianismo são duas doutrinas divergentes a respeito da soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. Enquanto o calvinismo se baseia nos ensinos de João Calvino, o arminianismo tem como base os postulados de Jacobs Arminius, né, de onde vem a palavra arminianismo. Nós vemos aqui alguns pontos em que eles se divergem e até hoje, então, nós encontramos essas divergências. O primeiro ponto de distinção, então, dessa questão, refere-se à questão de o homem ter a prerrogativa de escolher crer em Deus ou não. Segundo os ensinos de Armínio, nós temos o livre-arbítrio para tomar a decisão que precisamos para sermos salvos. Sendo assim, a salvação do homem depende da sua decisão em reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz por ele. Em contraste com esse posicionamento, o calvinismo, então, ele vai defender o que eles chamam de depravação total. Ou seja, o homem é escravo do pecado. Em Romanos 3:2 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Dessa forma, o ser humano, então, é incapaz de buscar a Deus por vontade própria, precisando que Deus haja em sua vida para que ele creia em Cristo. Eu, particularmente, vou encontrar certas dificuldades a acolher essa forma de crer, né, na depravação total do homem. Tanto o calvinismo quanto o arminianismo, eles vão encontrar bases bíblicas e bem sustentadoras para suas afirmações. Estariam, então, as escrituras sendo contraditórias? Ou seja, a escritura estaria entrando em contradição por conta disso? Obviamente que não, pois tanto o Arminius quanto o Calvino eram teólogos versados nas escrituras, baseadas nas quais eles formaram suas opiniões, ou seja, tudo que eles criam tem respaldo bíblico, né? Então, onde é que está o problema? A escritura se contradiz? Não, é a maneira como as pessoas interpretam certos textos bíblicos e tecem doutrinas, muitas vezes divergentes, mas que são, vou usar o termo, secundárias, tá? Ou seja, que não deve ser motivo de briga, de divisões, enfim, eu penso assim. Mas cada um tem o seu posicionamento e, por exemplo, eu tenho o meu e respeito quem pensa diferente. Mas se alguém me arguir sobre como eu penso, então eu vou explicar por que eu tomei esse posicionamento para minha compreensão teológica sobre o tema. Então, bom, a bem da verdade, na história da igreja sempre houve concílios para discutir sobre divergências nos entendimentos de certas linhas teológicas das escrituras, tá? Então sempre tiveram concílios, tiveram reuniões, etc. No entanto, eu quero expor aqui as minhas convicções sobre o arminianismo, contrapondo, com todo respeito, aos argumentos calvinistas. Eu vou tomar por base os 5 pontos em que se baseia a sua soteriologia, ou seja, a soteriologia calvinista. Primeiro dos 5 pontos que o calvinismo defende é a depravação total. O que é a depravação total? É aquela condição em que o homem, por ele mesmo, é incapaz de servir a Deus, não há nada de bom, não há nada que presta no homem. Então a salvação do homem é um ato de bondade de Deus, de escolha de Deus. É Deus quem escolhe o homem, não é o homem que escolhe a Deus. Até aí, isso tem um fundo de verdade, mas a coisa não é tão simples assim, tá? Por quê? Porque esta condição vai tirar do homem toda a sua humanidade, tudo que é humano no homem, então, pela questão da depravação total, porque o que pesa nessa expressão é o termo total. Se quando fala depravação total, então é desqualificar o homem da sua posição humana, a imagem de Deus a qual ele foi criado, tá? E colocando-o na mesma condição dos animais, de forma que seria impossível Deus salvá-lo. Por exemplo, por que Deus não salva os animais?
Porque os animais, eles não possuem entendimento sobre Deus. Eles não têm a mesma faculdade que nós temos de decidir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Então, isso ainda nos é imputado, ainda nos é facultado. Tá? Então, a questão da depravação total, na verdade, nos iguala aos animais. Por exemplo, o que é que eu tenho? Qual a vantagem que eu tenho, então, em relação a um cavalo? Se eu não tenho condições por mim mesmo de compreender o amor de Deus, de me entregar a esse amor a Deus pela minha própria convicção, um cavalo também não, porque o cavalo ele não tem sequer conhecimento de Deus. Ele não tem essa faculdade que nós temos. Aliás, ele não foi criado à imagem e semelhança de Deus, como eu e você fomos criados. No entanto, é possível Deus salvar o mais pervertido dos homens pela ação do Espírito Santo, no sentido de convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. E a decisão deve ser, em última análise, do homem. Então, o Espírito Santo, ele convence o homem, mas o homem pode continuar no pecado. Ele pode dizer, não, tudo bem, você tem razão, Jesus morreu por mim e tudo, mas eu não quero, eu prefiro viver minha vida do jeito que eu estou. Então, a pessoa não se deixou convencer, a decisão foi dela e não de Deus. Observemos que o homem, olha só, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso inclui a capacidade de decidir, de escolher, de dominar sobre toda a criação, e essa capacidade continua até os dias de hoje. Do contrário, Deus teria falhado ao criar o homem se, de repente, por conta do pecado, o homem caísse numa depravação total, que seria impossível ele fazer a escolha por Deus. Deus teria que fazer a escolha por ele. Seria estranho isso, já que Deus o criou à sua imagem e semelhança, né? E porque é justamente a capacidade de tomar decisões que torna possível salvar o homem. Pois, para isso, o homem deve usar o seu livre-arbítrio, a sua liberdade de escolha. Eu acho que Deus não vai querer ninguém lá no céu que não tenha ido por sua própria decisão. Né? Parece estranho que Deus, inclusive, tenha escolhido uns para serem salvos e outros para não serem salvos, né? Bom, eu vou falar disso mais tarde um pouco, porque é mais profundo do que parece. Lembrando que no Éden, olha só, a serpente, ela convenceu Adão e Eva a comer do fruto proibido, porque era a árvore do conhecimento do bem e do mal. A Gênesis 3, 22 diz assim, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda ele a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Tomemos também como exemplo a questão de Caim e Abel. Olha só, Caim e Abel foram filhos de Adão e Eva, já expulsos do paraíso, ou seja, depois do pecado. Cada um deles fez uma oferta ao Senhor. Aí já mostra que mesmo o homem tendo pecado, essa questão de depravação total não procede, porque Caim e Abel continuaram tendo comunhão com Deus através de sacrifícios. Olha o que diz aqui em Gênesis capítulo 4, versículos 3 a 7. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desses. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe em semblante. Então disse-lhe o Senhor, por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. O que Deus quis dizer para Caim? Deus deu uma sugestão para Caim. Caim, pensa bem no que você vai fazer. Deus apelou para a consciência de Caim. Ele propôs, olha, Caim, se você proceder bem, você será aceito. Tá? Mas Caim, ele já tinha intentado no seu coração de fazer o mal. No entanto, Abel, que é da mesma semente decaída de Adão, ele ofereceu um sacrifício agradável a Deus, porque o problema, na verdade, não era o sacrifício, não era a oferta, mas era o ofertante. Ao que tudo indica, Abel, ele tinha um zelo por Deus, ele tinha um cuidado com as coisas de Deus que Caim não tinha, embora tanto um quanto o outro oferecessem sacrifícios a Deus.
E Deus rejeitou o sacrifício de Caim, mas Deus explicou para ele por que rejeitou. Ou seja, cabia a ele mudar de atitude, aí seria aceito. Você vê que Deus sugeriu para que Caim tomasse a decisão certa, mas Caim decidiu errado. Então nós vemos aí que o problema não estava em Deus querer um e não querer o outro, mas estava na decisão que um e outro tomou. Decisão humana. Podemos então admitir que a desobediência de Caim foi fruto da consciência dele, da atitude que ele tomou, porque tanto ele como Abel eram filhos de Adão e Eva, né? Agora um era bonzinho e o outro era ruim, né? O que fez com que Deus se agradasse de Abel e desagradasse de Caim? Foi porque Deus achou que Abel era mais santo ou porque ele gostava mais de Abel? Não, porque o coração de um e de outro era diferente em relação a Deus. Postura. Eu entendo que o pecado, com certeza, ele nos afastou de Deus, ocasionando assim a nossa morte espiritual, e que a inclinação do coração do homem é continuamente má. Isso está na Bíblia, isso é fato. Mas crer na depravação total do homem é condicionar o homem ao status de um animal. Você não vai ver um animal se convertendo, você não vai ver um animal se decidindo por Cristo, você não vai ser um animal sendo batizado. Quer dizer, pode ser que alguém queira fazer isso, né? Mas você não vai ver porque os animais, eles não têm condições para isso, mas o ser humano tem. E nem os animais estão sujeitos a essa tal depravação total, tá? Porque eu creio, se o homem fosse totalmente depravado, caísse totalmente, não haveria como resgatá-lo, uma vez que ele foi criado imagem e semelhança de Deus. E ele continua sendo imagem e semelhança de Deus. Todo aquele que é nascido de mulher, todo ser humano, ele nasce com esse DNA, vamos dizer assim, né? Porque são descendentes de Adão, todos nós descendentes de Adão, que foi gerado, criado por Deus. Bom, temos agora também o segundo ponto, que é eleição incondicional. O que seria essa eleição incondicional? Esse é um ponto também que deixa uma pulga atrás da orelha da gente. Por quê? Deus escolhe salvar uns e outros não. Deus tem preferência, então dá a impressão que Deus faz acepção de pessoas, coisa que ele mesmo condena. Por que Deus vai salvar o Manuel e não vai salvar o José? Se ambos estão na mesma circunstância, debaixo da mesma condenação, ambos são pecadores, né? Então, essa eleição incondicional é um ponto de muita controvérsia, porque esse argumento fere um dos princípios fundamentais que Deus mesmo estabeleceu. Olha o texto bíblico em 1 Pedro 1,17 que diz: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, olha, ele julga segundo as obras, ou seja, a obra fala de decisão, né? Ninguém vai fazer uma obra sem ter decidido fazer aquilo, né? Então, ou você faz por uma decisão, ou você deixa de fazer por uma decisão, mas você decidiu fazer. Então, cada um vai ser julgado, né, segundo as obras. Portai-vos, então, com temor durante o tempo que resta da vossa peregrinação. E Tiago, capítulo 2, também, versículo 1, diz: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então, a Bíblia, ela fala contra fazer acepção de pessoas. E por que Deus faria? Se nós temos que ser imitadores de Deus, como diz o próprio apóstolo Paulo, ser de imitador de Deus como filhos amados. E ele diz para a gente não fazer acepção de pessoas. E por que então que ele faz? Não seria uma contradição? Dentro dessa compreensão, então nós chegamos a indagar. Por que Deus criaria um homem destinado a perder-se, sem a menor possibilidade de salvar-se, se o tal não é um dos eleitos, né? Vamos dizer assim. Não estaria ele fazendo acepção de pessoas? Com que base esse indivíduo que não foi salvo, com que base ele será julgado no dia do juízo, sendo que o seu próprio Criador o criou para ser condenado? Deus criaria um ser humano e não permitiria que ele fosse salvo?
E no dia do juízo, Deus o condenaria se ele foi criado para ser mau? Porque é isso que dá a entender, que Deus escolheu uns para ir para o céu e outros para não ir. E esses que não vão, por que Deus não os escolheu? Então Deus os destinou para o inferno baseado em quê? Na maldade deles? Não, mas Deus os criou mal. Entende? Que isso fere até princípios de julgamento, porque Deus ele vai julgar as pessoas baseado no poder de decisão que elas têm. Assim como na nossa justiça, a gente vê que ninguém pode ser julgado ou condenado sem que seja provado que a pessoa é capacitada a decidir. Se a pessoa é insana, se a pessoa é desequilibrada mentalmente, então ela não pode responder nem por um assassinato, sendo que ela não tinha autonomia sobre as suas decisões. E será que Deus vai ser mais injusto do que nós? Mais justo, né? Vai ser mais injusto do que nós? Se o homem pode fazer justiça, né? Você não pode condenar uma pessoa que cometeu um crime se ela não estava no seu juízo perfeito. No mínimo, ela vai para uma clínica de recuperação, algum lugar assim, né? Mas ela não é julgada. Ela não é condenada. Então, fica aquela questão, por que no juízo final muitas pessoas vão ser julgadas segundo as suas obras? Mas, como assim? Se Deus as destinou para destruição, então Deus estaria sendo tremendamente injusto. Expiação limitada, que é o terceiro ponto aí dos fundamentos do calvinismo. Expiação limitada. Jesus teria morrido para salvar somente os eleitos. Mas em João 3,16 contrapõe essa afirmação porque diz que Deus amou o mundo tanto que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê, não é para que os eleitos que vão crer nele, mas diz todo aquele que nele crê. Aqui fala de uma decisão para crer. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a expiação, na verdade, ela seria limitada a alguns. Né? Eu creio que a expiação de Jesus ela é extensiva a todos e não limitada a alguns. Agora, nem todos farão uso dessa expiação, nem todos vão decidir, mas aquele que decidir será salvo. Agora, é claro que Deus, na sua presciência, na sua onisciência, ele sabe quem vai e quem não vai decidir. Né? Mas, de qualquer forma, no final das contas, é o homem que toma a decisão principal nesse sentido. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Então aqui está dizendo mais uma vez, Jesus morreu por todos, não foi por alguns. E Isaías 53, versículos 5 e 6 diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Veja que a expiação de Jesus, ela está englobada nesse termo todos, ou seja, a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, tá, é extensivo a toda a humanidade, mas é eficaz somente àqueles que se decidiram por ele, que fizeram uso desse caminho da salvação. O quarto ponto, né, que eu quero destacar com você é a questão da graça irresistível. Né? A partir da compreensão de que a salvação deriva de uma decisão do pecador convencido pelo Espírito Santo, a irresistibilidade da graça torna-se questionável, pois a própria graça evoca uma decisão por parte do agraciado. Do contrário, não é graça, é uma condição a que o homem não tem escolha. Então não é graça, o homem não tem escolha. Não é que ele não queira ir, mas Deus o escolheu para ir. Então é meio estranho isso. Seria como se os eleitos fossem para o céu contra a sua decisão, fossem para o céu por uma decisão de Deus, pois foram predestinados a irem para lá. Né? E outros foram predestinados a não irem. Então por que Deus criaria pessoas que não iriam para o céu? Porque se ele escolhe uns e não escolhe outros, então seria melhor até que nem criasse, nem deixasse nascer aqueles que não vão ir para o céu. Por que ele permitiu? Então você vê que vem uma cadeia de perguntas, de questionamentos,
que coloque em xeque esse pensamento da graça irresistível ou da expiação limitada. A graça, ela pode sim ser resistida. Olha o que diz no livro de Atos, capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Estevão falando lá com os judeus da sua época, né? Porque eles não criam em Jesus. E Estevão, inclusive, foi apedrejado depois. Mas Estevão condenou a atitude, a incredulidade dos judeus, dizendo, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Então, a graça, ela pode ser resistida. Outro ponto também, Hebreus capítulo 2, versículos 2 e 3, que diz, se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram? Aqui o escritor de Hebreus estava dizendo, toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo. Agora, como nós escaparemos se... Essa preposição, não sei se é uma preposição, né? Mas esse termo, o se, ele é uma condicional, ele evoca uma decisão também. Se nós negligenciarmos, ou seja, se nós resistimos à graça da salvação, né? Como nós escaparemos? Então a graça pode ser resistida, sim. O mundo está cheio de pessoas que têm resistido à graça. Tá? E Hebreus ainda, capítulo 4, versículos 1 e 2, diz, temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como também se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ou seja, não foi acompanhada pela fé, e fé é uma decisão. Olha só, aqui o escritor de Hebreus, ele diz, olha, talvez, né, assim, temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vocês tenha falhado. Ou seja, alguns de vocês estão falhando na fé, ou estejam resistindo a graça. Nós podemos concluir que sim, a graça pode ser resistida. Um dos fatores no processo de salvação é justamente a decisão do homem querer ser salvo ou resistir à graça. E há várias razões para um homem querer resistir à graça de Deus, né? Bom, e por último, a perseverança dos santos. Segundo a teologia calvinista, o eleito, isto é, aquele que foi predestinado à salvação, ele vai perseverar na fé até o fim. Se ele se desviar, é porque não era um dos escolhidos. Olhando a questão por essa perspectiva e considerando que muitos se desviaram da fé pelas mais variadas razões, podemos chegar à triste conclusão de que não podemos ter certeza da nossa própria salvação, porque, por exemplo, hoje eu tenho certeza que eu sou salvo, que eu sou escolhido, mas a semelhança de muitos que eu conheci, amanhã eu posso abandonar a fé, me desviar, então eu não era escolhido, eu pensava que era e deixei de ser. A própria compreensão disso, né, dessa questão da perseverança, já nos deixa apreensivos. Será que eu sou escolhido? Porque eu não cheguei no final da minha vida ainda para dizer, eu perseverei, encerrei a carreira, guardei a fé, como diz o apóstolo Paulo, né? Eu estou no caminho ainda. E assim como eu estou no caminho, eu vi tantas pessoas que pregavam, inclusive, que era salvo, que tinha certeza da salvação, que é para o céu e tudo, e se desviaram e morreram na incredulidade, morreram desviadas da fé. E aí vem aquela, então se desviou, é porque não era escolhido. Então a gente só vai saber se nós somos escolhidos ou não, se nós nos desviarmos, né? E como é que eu vou saber se eu vou desviar ou não da fé? Não tem como saber, né? Sinceramente, hoje eu não pretendo desviar da fé, mas eu não sei o dia de amanhã. Assim como conheci, como já falei, muitas pessoas que pregavam, que converteram muita gente, pastores, inclusive, que depois, como diz o dito popular, chutaram o pau da barraca e se tornaram ateus. Bom,
Então, Mateus capítulo 24, versículos 12 a 14 diz: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo a testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Né? Então, Jesus ele fala: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Né? Então, há uma condição para a salvação. Qual? A perseverança. Né? Mas, entrando novamente na questão dos eleitos, então, para eu saber que eu sou um eleito, eu tenho que perseverar até o fim. Mas como é que eu sei que eu vou perseverar até o fim? Eu não sei o dia de amanhã. Você sabe? Então, Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Né? Isaías 65, versículo 1 e 3 diz: Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam, e um povo que se chama pelo meu nome, eu disse: Eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi a mão todo dia a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre os altares de tijolos. Olha só, nesse texto, o próprio Deus dá testemunho de que aqueles para os quais ele se revelou e chamou não o quiseram, ao passo que os gentios, dentre os quais nós fazemos parte, responderam positivamente ao chamado. Aqueles que foram escolhidos, ou seja, Israel, não o quiseram, ou seja, aqueles que foram eleitos rejeitaram a Deus. E Deus então ele se revelou a quem? Aos gentios. Percebe como essa questão da eleição, da graça irresistível, da depravação total, ela encontra algumas barreiras em textos bíblicos? É claro que nós vamos encontrar textos também que sustentam a todos esses pontos do calvinismo. Mas, enfim, cada um tem o seu posicionamento, com todo respeito a respeito, quem pensa diferente, né? Eu penso dessa forma e respeito os calvinistas. E eu creio que a gente vai se encontrar lá no céu sem problema nenhum. Essas diferenças de ponto de vista não são relevantes para a salvação. Conclusão? Em João nós encontramos um texto que melhor explica essas coisas. Em capítulo 1, a partir do versículo 10, João diz: O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todos esses textos que eu li para você, amado, estava englobando todos os que creram e estava tirando fora os que não creram. Então, crer e não crer é uma decisão que só você pode tomar. É claro que o Espírito Santo, ele vem para te convencer, mas a decisão final sempre vai ser do homem. Parece estranho, eu sei que vão haver diferenças quanto a ponto, então, e a soberania de Deus? Pois é, a gente não fere a soberania de Deus com a nossa decisão, porque se a gente decidir por Deus, nós ganharemos com isso, mas se a gente decidir contra ele, ele não vai perder nada, ele vai continuar sendo soberano. Deus, sem mim e sem você, continua sendo Deus. Agora nós, sem ele, é aí que está o problema. Deus é Deus, independente de você crer nele ou não. Ele não vai deixar de ser Deus, ele vai ser menos Deus porque você não crê. Então quem perde ou quem ganha é nós, a partir da decisão que nós tomamos em relação ao Filho dele, que ele entregou na cruz do Calvário por nós. E para encerrar, eu quero ler aqui Apocalipse capítulo 20, versículos do 11 a 15, que diz assim: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Então, amado, haverá um julgamento aqui segundo as obras, ou seja, poder de decidir o que fazer. Obras más e obras boas são produto
de decisões. E os mortos então foram julgados cada um segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Concluímos então que cada um dos perdidos será julgado e condenado segundo as suas obras, ou segundo a decisão que ele mesmo tomou. Segundo as decisões, né? E não porque foram predestinados por Deus ao inferno. Não sei, será que Deus criaria alguém só para ir para o inferno? A gente vê assim que o diabo e os seus demônios, né, Lúcifer, ele se rebelou contra Deus e muitos outros demônios se rebelaram contra Deus. Aquilo foi uma decisão que o diabo tomou, não foi porque Deus quis que aquilo acontecesse. E o diabo, então, ele vai ser aprisionado e ele vai apodrecer no inferno, porque ele decidiu se rebelar contra Deus. E nós, seres humanos, nós fomos criados por Deus, imagem e semelhança de Deus, um poder de decisão, com poder de resistir à graça e com poder de crer em Deus e de testemunhar e de morrer pelo Evangelho, por aquele em que nós cremos. Mas nós temos uma índole má, mas mesmo assim é possível salvar, é possível o homem tomar a decisão certa. Então, que Deus te abençoe e que te ajude a compreender melhor o que seja calvinismo, armenianismo, e seja lá qual for a sua vertente teológica, né? A gente vai se encontrar no céu. Amém?